boa noite, bem-vindos ao Ponto e Vírgula com o Dr. Rui Brito Fonseca, que para mais uma semana aqui nos nossos espaços de comentários. Olá Rui, muito boa noite. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Tudo A bem, nível de tudo bem. saúde? Vamos então iniciar mais um espaço de comentários, o Ponto e Vírgula. Desta vez, o último programa foi realmente muito bom, da violência no namoro. Foi um tema com bastante feedback por parte dos nossos ouvintes e espectadores. Desta vez, trazes os hábitos alimentares portugueses. Será que nós estamos a alimentar bem? Será que às vezes só nos alimentamos porque é o que é possível na nossa vida? Ou então somos mesmo, como se diz, um pouco preguiçosos na alimentação? Bom, boa noite a todos. Eu acho que, bom, já nos alimentámos melhor. A alimentação dos portugueses já foi muito mais rica em legumes, leguminosas, peixe. Hoje comemos muito mais à base de carnes e de produtos pré-confeccionados que não são propriamente a melhor alimentação para qualquer um de nós. Para além disso, eu escolhi este tema também porque está a aproximar-se a época do Natal, apesar deste Natal ir ser um Natal muito diferente de todos os anteriores. Não deixa de ser uma época em que cometemos muitas asneiras alimentares, porque lá está, cometemos sempre os excessos dos fritos, de comermos muitos fritos, muitos doces, muitos chocolates. É sempre uma época que depois passamos o trimestre seguinte a queixar-nos daquilo que comemos em demasia. E por isso, para falar deste tema, socorri-me de um estudo feito recentemente, uma análise feita pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, em que apresenta um conjunto de indicadores interessantes em que nós, enquanto povo, em meio século, no espaço de 50 anos, deixámos de ser o tal povo que se alimentava essencialmente de leguminosas e hortícolas, onde a sopa tinha um papel central. Todos nós fomos criados com sopa desde pequenos. A sopa era sempre a base da alimentação. Mas também cereais e tubérculos, para um povo que hoje come excessivamente à base de carne, duplicou o consumo de carne, peixe e ovos em 50 anos, isto falando entre 1965 e 2016, e do mesmo modo também o consumo do leite e dos derivados, como queijos e iogurtes, assim como os açúcares, triplicou neste período, que era algo que praticamente não se consumia. O que se consumia eram os açúcares naturais dos alimentos e não tanto este açúcar que hoje todos nós diariamente colocamos nos alimentos. Há 50 anos, o açúcar, quando era ingerido, seria numa situação de festa em que havia alguns doces e seria algo muito esporádico. Do mesmo modo, nesta época, o consumo de gorduras e óleos também duplicou. Consumimos muito mais gorduras e óleos que fazíamos, assim como o café e o chocolate triplicaram. Ou seja, estamos cada vez mais golosos e, inversamente, movemos-nos cada vez menos. Claro que o efeito já todos nós sabemos qual é. Ainda de notar que neste período de 50 anos o consumo de frutos diminuiu bastante também, o que significa que estamos a fazer quase tudo errado neste momento. Parece que esquecemos a alimentação que tinham os nossos avós, que era muito mais equilibrada e eles mexiam-se muito mais do que nós, porque tinham atividades laborais muito mais físicas que as nossas. Para uma alimentação muito mais calórica, muito mais rica em açúcares e em gorduras, e nós temos atividades profissionais em que a maior parte do dia estamos sentados e depois para podermos quebrar um pouco esse
excesso alimentar, depois temos que ir ao ginásio, queimar calorias, porque o ginásio laboral não existe, não é? Os nossos avós tinham o ginásio laboral, que era o seu próprio trabalho, era o ginásio. Em 1965, uma refeição, em média, era composta por cerca de 1,6 kg de alimentos, dos quais 19% eram de origem animal e 81% vegetal. Só para dar um exemplo. E em 2016, a nossa refeição média chega quase aos 2 kg, dos quais 34% dos alimentos são de origem animal e 66% de origem vegetal. Ou seja, cada vez mais estamos a consumir mais produtos de origem animal, que duplicaram praticamente, e os vegetais viram o seu espaço reduzir no seu prato em mais de 15%. Esta mudança alimentar na nossa dieta, se por um lado significa também uma melhoria das condições de vida das pessoas, porque as famílias têm mais dinheiro também para adquirir mais produtos, e por esse aspecto é positivo. Por outro lado, tem o aspecto negativo de notarmos com este tipo de alimentação que há ausência de uma educação para a nutrição. Ou seja, nós gastando o mesmo dinheiro ou menos, podíamos fazer uma alimentação mais saudável, porque lá está, estamos a consumir demasiadas gorduras, demasiada proteína animal, poucos vegetais frescos e pouca fruta. Ou seja, este é o caminho para aquilo que todos nós sabemos, o caminho para a obesidade, o excesso de peso, presentes cada vez mais na nossa sociedade, e que irei falar também mais adiante. O mesmo relatório vem apresentar-nos dados sobre o consumo médio de determinados alimentos por dia para o ano 2015-2016. Por exemplo, a sopa e o leite, são essencialmente consumidos entre os 3 meses e os 9 anos, o que demonstra que há um maior cuidado das famílias com a alimentação neste período, porque são crianças em idades inferiores. É a partir dos 10 anos, digamos assim, começa a desgraça. As famílias começam a descuidar um pouco mais da alimentação dos filhos, e é entre os 10 e os 17 anos, porque também é um período em que eles se tornam mais autónomos e também, em alguns casos, já fazem suas próprias aquisições de refeições. O consumo de doces, por exemplo, dispara para valores acima dos 38% em relação ao período etário anterior e 23% acima do consumo na idade adulta. Ou seja, na idade adulta ganhamos um bocadinho de juízo e começamos a consumir menos doces, porque começamos também a ver algumas curvas do nosso corpo a ganharem forma. Pois. E começamos a ter mais cuidado. Na idade ativa, entre os 18 e os 64 anos, é o período em que consumimos mais carne, mais peixe, e não tanto vegetais. É um problema que, em termos de saúde pública, é complicado, porque consumimos diariamente 75% de carne e 25% de peixe. Facto que nem faz sentido num país como o nosso, um país com uma costa enorme, em que deveríamos consumir muito mais peixe do que carne, porque temos acesso a peixe fresco em praticamente todo o país, todos os dias. E a partir dos 65 anos para a frente, a alimentação então torna-se muito mais pobre a esse nível, e é o regresso do pão. O pão passa a ser o alimento essencial, também possivelmente quer devido a resquícios de uma infância, em muitos casos, passada na pobreza, em que o pão era o alimento central, como também devido às pensões oferidas por muitos dos nossos pensionistas e reformados, que também não permitem ter uma alimentação rica e com alimentos variáveis, como seria desejar. O pão é um produto barato, ainda é relativamente barato, sacia facilmente, e por isso acaba por ser a escolha dos mais velhos. Comparando aquilo que em média comemos e aquilo que deveríamos comer
para ter uma alimentação saudável, nota-se que apenas é possível encontrar correspondência entre o consumo real e o consumo ideal nos óleos e gorduras, curiosamente. Depois, no que concerne a um conjunto de outras tipologias de alimentos, encontra-se grandes disparidades entre o consumo total diário de alimentos e o consumo real. Se não vejamos, por exemplo, os cereais e os tubérculos, pão, batatas, etc., nabos, etc., etc. O ideal seria 28% e o real é 29%. Aqui não estamos mal, até estamos razoavelmente bem. Os hortícolas começa a desgraça. Hortícolas, couves, cenoura, tomate, etc. O ideal seria 23% e o que consumimos na realidade são 14%, que é muito inferior. Na fruta, continuação também desta desgraça, fruta, peras, maçãs, bananas, laranjas, etc. O ideal seria 20% e o consumo real é de 13%. Os laticínios, leite, queijo, manteiga e iogurtes, o ideal seria 18% e nós consumimos 24%. Estamos a fazer as coisas todas ao contrário. Na carne, peixe e ovos, o ideal seria 5% e nós consumimos 17%. Nas leguminosas, feijão, grão, lentilhas, etc., aqui os números são muito próximos entre o ideal e o real, entre 4% e 2%, por isso aqui não está mal todo. Isto para mostrar, de uma forma genérica, que existe um grande desfazamento entre aquilo que nós comemos diariamente e aquilo que deveríamos comer, mostrando que nós somos um país a consumir muito menos vegetais e a consumir muito mais carne, peixe e ovos, que seria a situação ideal. Naturalmente, este consumo tem impactos diretos na nossa saúde e, como tal, também na nossa capacidade física, laboral, de autoestima e, em última análise, até de saúde mental. Até porque existe uma grande associação entre os problemas alimentares e os problemas de saúde mental, como é bastante conhecido. Pois estes consumos excessivos, como sabemos, não têm apenas efeitos nefastos ao nível fisiológico, como diabetes, hipertensão, doença coronária, etc. Têm também estes efeitos ao nível da nossa saúde mental. A dieta do português médio é uma dieta que é prenha em carências e excessos, que fazem dos portugueses este povo com características alimentares muito particulares. Por exemplo, os portugueses são conhecidos por gostarmos da nossa comida com um sabor intenso e que erradamente muitos denominam como bem temperada, quando na realidade falamos de uma alimentação com excesso de sal. Na realidade, 76% dos portugueses consomem uma quantidade de sal acima do máximo que seria recomendável, que seriam os 5 gramas de sal por dia. E quanto às gorduras saturadas, ingerimos também em quantidades muito elevadas. 53% dos portugueses consomem estas gorduras em excesso e este consumo não deveria passar dos 10% das calorias diárias. Depois temos os açúcares, em que também 24% dos portugueses consomem uma quantidade de açúcares acima dos valores máximos, e isso é visível nas nossas pastelarias, em que estão sempre bem recheadas de clientes a comer o seu bolinho, seja ao pequeno almoço, seja ao fim da tarde. Inversamente, 40% dos portugueses consomem hidratos de carbono abaixo do mínimo recomendado e 30% consomem proteínas também abaixo do mínimo recomendado. Ou seja, estamos aqui perante um padrão alimentar muito desequilibrado, onde há excesso de sal, gorduras saturadas, açúcares, carência em hidratos de carbono, carência em proteínas. E o resultado desta alimentação desequilibrada, rica em sal e em todos estes elementos que eu já referi, claro que será uma população
cada vez mais obesa ou cada vez com mais excesso de peso. E ao olhar-se para a população portuguesa com mais de 18 anos, de acordo com o índice de massa corporal, cerca de 2% da população portuguesa tinha baixo peso. Depois tínhamos 41% que tinham um peso normal, seria o peso ideal. Estes são aqueles que se alimentam dentro do modo mais correto. Depois tínhamos também com um peso saudável 43%. E o que temos a seguir é o excesso de peso, os 43%, que é a soma do peso normal com os magros, digamos assim. E depois temos com excesso de peso 37% da população e 17% realmente obesos, ou seja, 55%, cerca de 55% da população maior de 18 anos encontra-se em situação de obesidade ou pré-obesidade. Todos sabemos que esta é uma condição que afeta a saúde e o bem-estar, como eu já referi, de forma bastante significativa, gerando um conjunto de comorbilidades várias, como também já referi, doenças coronárias, aterosclerose, hipertensão, por aí fora. O catálogo é bastante extenso e que sobrecarregarão não só a vida dessas pessoas, como também o Serviço Nacional de Saúde ao longo da vida. Eu julgo que, já que temos falado tanto de saúde nestes últimos quase 10 meses, é tempo também dos portugueses olharem um bocadinho para si próprios e interiorizarem que uma boa parte da sua condição de saúde e de bem-estar depende daquilo que ingerem, ou seja, depende dos seus hábitos alimentares, da sua prática de atividade física, da sua prática desportiva, aqueles que podem praticar desporto, resistindo cada vez mais, é necessário resistir cada vez mais ao sedentarismo, aos alimentos hipercalóricos e com gorduras saturadas, sal e açúcar, de modo a que consigamos ter uma população com uma alimentação mais equilibrada, mais saudável e também mais ambientalmente sustentável. Pois em lojas de comércio local, estamos também a contribuir para um ambiente mais saudável e para o desenvolvimento económico local, que é tão necessário nestes dias que correm. Isto é, a forma como comemos, de facto, influencia determinantemente o mundo em que vivemos. Por isso, da próxima vez que cada um de nós for às compras e confeccionar uma refeição ou for a um restaurante, pensa um pouco sobre aquilo que vai comer, reflita um pouco sobre aquilo que vai comer. Cada um de nós somos um agente ativo da nossa saúde e bem-estar, mas também da saúde e bem-estar da nossa comunidade, e por isso, para comermos melhor e para comermos alimentos frescos, é necessário comprar localmente, e aí também ajudamos a dinamizar a economia local do meio onde vivemos. Muito bem. E agora resta-nos o tempo para a habitual rubrica de cultura dos livros. 3 livros que tens como sugestão. Exatamente. Trago 3 sugestões e trago 3 sugestões, 3 obras literárias, uma de poesia e 2 de ficção. Começando com a poesia, trago O Horto de Incêndio. É um pequeno livro, se lê muito rapidamente, de Alberto, publicado pela Série Alvim. Como é do conhecimento geral, o Alberto foi um poeta português bastante premiado. É um poeta da zona de Coimbra, nascido em Coimbra, filho de uma família da alta burguesia de origem britânica, muito conservadora, o Speedwell. Frequentou diversos cursos de artes plásticas em Portugal e em Bruxelas, onde veio a exilar-se em 1967. Apesar da procura de formação em artes plásticas, é a literatura que vai chamá-lo, digamos assim, e a partir de 71 dedica-se à literatura em exclusivo, estreando-se como escritor em 1977 com a obra À Procura do Vento num Jardim de Agosto. A sua poesia é uma poesia que se caracteriza
por ser muito intimista, até algo surrealista, fundindo a realidade com o imaginário. É uma poesia que presta particular atenção a alguns detalhes, aos objetos do cotidiano, às pessoas que vão passando por ele e que permanecem, ligando o tempo histórico com o seu tempo individual. Tem uma vasta obra, tendo sido distinguida em 1988 com o Prémio de Poesia do Pen Club, pela obra O Medo. Nas palavras do próprio ao Expresso, um mês antes de falecer, em 13 de junho de 1997, dia de Santo António, dizia ele: todos os meus livros tiveram um caráter de urgência. Aterrador foi ter-me apercebido que havia neste livro algo de premonitório. E aí referia-se exatamente a este Horto de Incêndio, o seu último livro. Por isso vos trago este livro hoje, entre os mais de uma dezena e meia de livros que o Alberto escreveu. Um livro imperdível para os amantes da boa poesia portuguesa. Depois, num registro muito diferente, trago O Tacão de Ferro, de Jack London, ou melhor, John Griffith Chaney. Jack London era o pseudónimo. Jack London foi um dos grandes expoentes da literatura americana do seu tempo, um escritor que se encontra entre os autores da minha predileção. Não deve ter havido livro dele que eu não tenha lido. Isto pela sua visão quase jornalística do mundo e da vida, e que nos dá obras muito diversificadas consoante as experiências que ele próprio vai vivendo no seu cotidiano. Experiências essas que vão desde os relatos de vida das populações mais pobres dos Estados Unidos da América Industrial em ascensão, passando por esta distopia política, o Tacão de Ferro, passando por os momentos passados no Alasca, e é durante esta sua curta vida, ele viveu apenas 40 anos, que ele se tornou um dos mais significativos escritores de finais do século XIX e início do século XX. No entanto, a intemporalidade dos seus livros coloca-no entre um dos escritores mais lidos do mundo e quase 150 anos após o seu nascimento. Jack London foi uma das figuras mais românticas do seu tempo, um autodidata e orador eloquente. Teve muitos ofícios, desde operário fabril a garimpeiro, a correspondente de guerra no Japão, enquanto se dedicava simultaneamente à escrita, e daí esta vertente muito jornalística que está presente nas suas obras. Foi um dos primeiros romancistas a ser conhecido em todo o mundo com as suas obras, e que com o passar dos anos lhe granjearam fortuna, tendo morrido, como já disse, prematuramente, muito doente. Neste Tacão de Ferro, publicado pela Antígona, com tradução de Inês Dias, Jack London conta-nos a história de um poder totalitário que surgiu durante 300 anos, esmagando dissidentes e fazendo dos tribunais, da imprensa e dos políticos os seus fantoches. A lógica é dividir para reinar e controlar toda a sociedade, condenando o povo à miséria. É uma das principais distopias políticas modernas e, como escreveu o próprio Jack London, prefiro ser cinza a pó, prefiro que a minha chama se extinga com um brilho luminoso, em vez de ser abafada pela podridão. Prefiro ser um magnífico meteoro, em que cada átomo meu resplandeça a um planeta eterno e adormecido. A função do homem é viver, não é existir. Estas são boas razões para ler esta obra. Para terminar, trago um estilo literário também diferente, Joyce Carol Oates, e desta vez trago Rapariga Negra, Rapariga Branca, publicado pela Sextante Editora. Joyce Carol Oates, nascida nos Estados Unidos da América, no final da década de 1930, do século passado, venceu um conjunto de prémios, entre eles o National Book Award, em 1970 com o romance Elves, tendo depois continuado a vencer inúmeros prémios, desde o Prémio Pulitzer de Ficção ao Prémio Penn Faulkner, ao Man Booker Prize. É membro da Academia Americana de Artes e Letras. Joyce Carol Oates escreveu mais de 30 romances, ensaios, contos, peças de teatro, poesia. É titular de uma
cátedra na importante Universidade de Princeton, onde leciona desde 1978. E nesta obra, Rapariga Negra, Rapariga Branca, conta-nos a história trágica onde o bem e o mal se confrontam, onde o conhecimento e o preconceito se degladiam. É uma história sobre um regresso de uma mulher ao seu campus universitário onde estudara 15 anos depois da morte da sua companheira de quarto negra em circunstâncias algo nebulosas. É o acordar de um passado que incomoda, um retrato de uma certa América dualista no pós-guerra do Vietnã, uma obra dura, prenhe de conflitos internos e externos latentes. É uma página da história americana que vale a pena conhecer neste romance, um romance em todo o seu conteúdo inteligente e brilhante, e é com este romance algo perturbador também que fecho as sugestões para esta semana. Muito bem, Rui, e esperamos agora pelas novas medidas de segurança, mas penso que no próximo programa já podemos estar aqui em estúdio, por isso espero que o regresso seja bom e que para a semana possamos fazer os dois aqui fisicamente em estúdio para que seja ainda mais pessoal. Ótimo, ótimo. Obrigado, Rui. Obrigado. Foi o ponto e vírgula desta semana. Voltamos para a semana. Se não viu, pode ver em novanoticias.pt. Uma boa noite. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.